O assunto de hoje é o seguinte: você sabe o que é o orçamento secreto? Muito tem se falado no primeiro turno, no segundo turno aí, o que seria o orçamento secreto. Você tem ouvido muita coisa, mas eu acredito que você não saiba o que é o orçamento secreto. Eu vou tentar explicar aqui agora, em poucos minutos, quais são as maiores discussões. A questão é a seguinte, senhores: no artigo 37 da nossa Constituição, existem alguns princípios constitucionais, por isso Constituição, explícitos. São a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ou seja, são os princípios que devem reger a atividade pública. Existem outros princípios, mas esses princípios são os basilares, que regem toda a atividade pública. Então, moralidade e publicidade, eles andam lado a lado. O que aconteceu? Em 2020, o relator do orçamento daquele ano, do ano 2020, ele propôs no projeto um outro tipo de emenda para o orçamento, seriam as emendas do relator. Já existem as emendas parlamentares normais, essa que você está acostumado a ouvir, que estão falando para você que é a mesma coisa e não é. As emendas das comissões e as emendas das bancadas. Em regra, são 3 tipos de emenda. Esse parlamentar propôs uma quarta, as emendas do relator. E aí, Bolsonaro vetou. No entanto, foi se instaurando uma crise no governo, e aí começou a ocorrer a inclinação do presidente e do governo para o Centrão. O que é o Centrão? O Centrão é um bloco de parlamentares que tem maioria de votação. Todo governo tem um Centrão. Então, quando o Bolsonaro fala que ele não sabe o que é o Centrão, ou quando ele abre a boca e estufa o peito para falar que ele vetou, a questão é a seguinte: ele vetou de fato, mas depois foi realizada uma proposta com o general Luiz Eduardo Ramos, praticamente o mesmo texto, e Bolsonaro sancionou, e aquilo entrou no gasto público. Diego, qual é a diferença? A diferença é que as outras emendas, uma das diferenças, não é só essa, uma das emendas, as outras emendas, elas devem ter critérios técnicos. E esse valor, esse dinheiro público, é utilizado por conveniência política. Tá? E aí eu não sei se você lembra que isso naturalmente desagou num problema que foi a investigação do tratoraço, a crise do tratoraço, dos tratores superfaturados para atuação no setor agrícola. Os tratores custavam em média 100 mil reais, foram comprados na média de 360 mil reais. Ontem, no dia 10 de outubro, não sei se vocês viram ou tomaram conhecimento, Bolsonaro estava dando uma entrevista para um pool de emissoras. E ele viu uma jornalista da Rede Record, olhou assim: Bispo Macedo, vou dar a oportunidade para ela me perguntar, vai levantar a bola para mim, Ele deu a oportunidade. O que a jornalista perguntou? Presidente, e o orçamento secreto? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Ele se estressou e saiu fora. Por que ele se estressou? Porque como que ele vai justificar que ele fica falando para todo mundo aí que ele vetou, se ele não vetou? E te digo mais: o orçamento secreto já está aprovado para o orçamento do ano de 2023. O que isso significa? Significa que mesmo que Lula ganhe, tem endereço. E não foi Lula que aprovou. É importante você ter esse conhecimento, porque independente de quem, se Bolsonaro se reeleger, a população tem que se mobilizar e acabar com isso. Se Bolsonaro não se reeleger, se for Lula, quando a oposição levantar essa lebre lá ano que vem,
você já está consciente que isso aí não tem nada a ver com o governo, com o próximo governo. Então, onde tem dinheiro público, pessoal, onde tem dinheiro público, que é o seu dinheiro, o meu dinheiro, que são recolhidos através de impostos, né? Tem que ter transparência, tem que ter moralidade, tá? Existem diversos outros princípios, mas não é o objetivo desse vídeo aqui. Bolsonaro, como ele não tem como se agarrar em certas coisas, ele pergunta para Lula: Lula, e o mensalão? Né? Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. O primeiro ponto é o seguinte: existem sérias discussões a respeito do mensalão, técnicas jurídicas e políticas, tá? Por mais que a gente até... Eu entendo a insatisfação da população com certas coisas, mas eu tenho que me manifestar aqui também muitas das vezes de forma técnica. Roberto Jefferson, quando ele denunciou o suposto esquema lá atrás, muita coisa ele foi comprovado, muita coisa não foi. Muitos foram absolvidos por falta de provas, tá? E para que vocês vejam, o mensalão, ou a ação penal 470, que teve o relator no STF, Joaquim Barbosa, que Bolsonaro encheu a boca para falar que ele disse que Bolsonaro, o deputado Bolsonaro à época, tinha sido o único que não estava recebendo dinheiro, declarou apoio a Lula. Ué, se ele for o relator do processo no STF, manteve ou condenou inúmeros deputados, parlamentares, por que ele declarou o voto dele a Lula? É simples, pessoal. Porque não tinha provas o suficiente ou não existiu. Não existiu o fato. Tá? Não, mas você está dizendo que não existiu mensalão? Eu estou dizendo que não houve, juridicamente, envolvimento do presidente Lula com o mensalão. A gente tem que aprender a enxergar o ponto de vista do outro e as análises técnicas. Senão vira partida de futebol, a gente leva para emoção. E aí o que acontece? Qual o problema do orçamento secreto? Primeiro, os números do mensalão se falam em torno de 100 milhões de reais, que é um absurdo. R$1 de dinheiro público é dinheiro público. Só que o orçamento secreto, até agora, de 2020 para cá, já se fala em 70 bilhões de reais, tá? Não sei se vocês viram aí, eu não sei qual é a cidade que foi identificado um desvio de finalidade aí na alocação de recursos dessas emendas, que cruzando os dados do número de habitantes com o dinheiro e para qual foi destinado, estima-se que cada habitante daquela cidade teria que arrancar 14 dentes. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. A população não pode aceitar isso. Se você vota em Bolsonaro, você tem que cobrar o seu presidente isso aí. Isso aí tá errado. Se você não vota em Bolsonaro, se o próximo governo, que só pode ser o de Lula, caso ele seja eleito, você também não pode aceitar isso. Isso e outras coisas mais. Quando se fala em dinheiro público, tem de haver a transparência, tá? Quando o Lula fala que foi criado o portal da transparência, isso foi um avanço. Deixa eu contar uma história para vocês. Certa vez eu estava advogando para uma pessoa, um cliente meu, e estava uma discussão sobre pensão alimentícia, tá? Ele queria dar um valor lá que ele achava que era pertinente para criar o filho, enfim. E a esposa, tá, tava contando, chorando uma miséria lá absurda. Ele estava propondo, à época, ao que me parece, uma situação justa, mas ela não estava interessada nisso. E ela foi lá e contou uma história lá, você chora lendo. Pois bem, na conversa ele foi e me falou que a esposa dele era comissionada, ou seja, tinha um cargo em comissão na prefeitura X aqui do estado do Rio de Janeiro. Falei, tá bom, me dá aqui. Fui lá, acessei o site da prefeitura, porque está previsto
que todo ente público, ele tem de constar lá, tem de estar publicamente o salário de cada servidor. Ainda que não esteja lá de forma nítida, qualquer um da população tem o direito de acessar e saber quanto cada servidor recebe. Eu fui lá, pesquisei, achei. Juntei o processo, informei ao juiz, pedi para intimar a parte para se manifestar. O advogado naturalmente me procurou e propôs um acordo e tudo se resolveu. Eu estou dando um exemplo para vocês referente a essa questão de transparência, como que é complexa. Se não existisse esses princípios, ou se não existisse essa discussão de como ser transparente, né, com o dinheiro público, quem iria descobrir essa questão do orçamento secreto? Ninguém. Quem ia descobrir esse superfaturamento aí dos tratores? Ninguém. Então, essas coisas com dinheiro público a gente tem que ficar muito atento. E a gente tem que parar de ser enganado, porque determinado candidato vai na cara dura lá em rede nacional e fala que não é isso. E ele nega, e a outro acusa, e um nega, e fica por isso mesmo. Você já está inclinado a votar em determinado candidato, acha que aquilo é uma verdade, que é um complô. Não é. Não é. Se estima que o orçamento secreto seja o maior escândalo de corrupção, né, institucionalizado aí, acho que do mundo. Acho que não tem nada parecido com isso. Muitos vão falar da Lava Jato, etc, etc, etc. A questão da Lava Jato foi totalmente diferente. Enfim, aí teria que gravar um outro vídeo aqui para explicar um monte de detalhe aqui, né? Mas pensa bem nisso aí. Agora você já sabe o que é orçamento secreto, o porquê dessa discussão, o porquê que o presidente não gosta de tocar nesse assunto, porque esse é o calcanhar de Aquiles dele. É 2, tá? Vou encerrar por aqui, pessoal.